Olá, meus amigos, tudo bem? Sou Ronaldo Calheiros, aqui do Jornal Primeira Impressão, e nós estamos aqui iniciando um novo desafio, né? Um novo momento aqui no Jornal Primeira Impressão. Primeiramente, eu quero saber quem está na nossa audiência aí, se está ouvindo bem, dá aquele joinha aí, comenta se está tudo bem, se o áudio está chegando perfeitamente. Tá tudo ok aí, gente? Posso continuar daqui? Tá tudo certo? Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, vamos lá então, né? Visto que o áudio está tudo bem, está tudo certo, primeiramente quero agradecer a você que está aí do nosso outro lado já, acompanhando aqui o nosso programa, né? A live debatendo as eleições de 2020, tá? Hoje nós estamos iniciando aí um novo momento, né? Vocês sabem que a nossa cidade está passando pelo processo aí de eleição, né? A cada 4 anos, né? A cada 4 anos a cidade muda os ares, né? Esse ano um pouco mais tardio, né? Por conta da questão do coronavírus, né? Da Covid-19. Se eu ficar ouvindo aqui toda hora, se meus amigos, vocês vão dar risada. Mas enfim, mais tardio, né? As eleições já para ter ocorrido, vão acontecer no próximo dia 15 de novembro. E nós estaremos aqui falando sobre os bastidores da política, falando sobre o que está acontecendo na campanha, falando um pouco sobre tudo que está acontecendo nesse momento, né? Bom, a meu lado aqui, eu queria apresentar para vocês meu grande amigo, né? Zé Roberto Fernandes. Zé Roberto que tem uma grande história, né, no jornalismo, né, de rádio, na rádio difusão no Brasil, posso falar isso, né, Zé? O Zé já trabalhou na Rádio Capital, Tupi, Rádio Terra, Rádio América, dividiu o microfone com o Zé Bétio, quem é mais da antiga aí vai saber quem que é. São mais de 50 anos de rádio, dedicado ao rádio. O Zé Roberto hoje tem a Rádio Conexão, que completou 25 anos aí na última semana, né? Já é dirigente do Sindicato dos Motoristas, já foi candidato, já foi dirigente político e hoje está lá na rádio levando informação para todos vocês. Primeiramente, Zé, eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo, né? O Zé Roberto é um cara muito conhecedor da política, né? Foi o precursor. Hoje, se você está vendo essa live aqui, vocês podem ter certeza que muito disso foi nós bebemos da fonte do Zé Roberto Fernandes, lá com o Bom Dia Prefeito. Né, Zé Roberto? Conta um pouquinho dessa história e manda uma mensagem lá pro pessoal. Em primeiro lugar, Ronaldo, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar com você aqui. Eu fiquei feliz e honrado com o seu convite, né? Mas é aquilo que eu falei para você, né? A gente vive na cidade. Se você viver na cidade e não viver a política da cidade, você não está vivendo, né? E nós procuramos, que nem você falou com o Bom Dia Prefeito, esse era o objetivo. Porque até naquela época, tudo que se era feito, ninguém sabia. Ou de bom ou de ruim. Aí a gente acabou no Bom Dia Prefeito abrindo a cidade para as pessoas. Hoje o Bom Dia Prefeito, porque começou a ter muita cópia, como também o Linha Direta sua começou a ter cópia, nós rebatizamos como Cidade Aberta. Ou seja, a Cidade Aberta com seus problemas expostos, né? Rádio, plataformas, televisão, imprensa, junto com o povo e o poder público para buscar soluções. Esse é o nosso objetivo, né? Ajudar a buscar soluções para a cidade. E hoje aqui a nossa participação aqui será para que a gente possa debater o panorama político da nossa cidade, o panorama que Caieiras está vivendo e tentar chegar a uma conclusão do que nós temos por vir aí. Essa é a grande interrogação. Perfeito. Primeiramente eu quero perguntar se está todo mundo assistindo, está tudo ok aí, a transmissão está ok, está tudo belezinha, gente? Está todo mundo assistindo? Bom, de qualquer forma, vamos lá então. Primeiramente, eu quero falar para vocês o seguinte, é que é um prazer estar aqui falando isso com vocês. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, esse momento político, é muito importante para a nossa cidade. Acho que vocês têm que participar do debate, sim, tem que conversar, tem que buscar saber proposta, tem que saber esse negócio de campanha onde um só fala mal do outro e não apresenta projeto, esse tipo de coisa, a gente não tem que ser partícipe disso. Você tem que querer saber o que realmente aquele cara que é o seu candidato, se aquela pessoa que está pedindo o seu voto, se ela merece mesmo receber seu voto e receber seu apoio, entendeu? Então, assim, o nosso programa está aqui para elucidar esse tipo de situação também, tá bom? Bom, vamos lá. Eu sempre falo, a eleição, né, Zé Roberto, é a festa da democracia, né? É a única hora em que nós realmente exercitamos o nosso direito da democracia, né? Exatamente. E aqui em Caieiras nós temos 4 candidatos a prefeito. Vamos lá, quem são eles? Vocês sabem, mas vale a pena falar.
Temos o professor Franco e o Miranda, né? Que está sendo por uma chapa do PT. O Miranda é um velho conhecido, né, Zé Roberto? Bem antigo, né, na participação das políticas aqui da cidade. Já saiu candidato várias vezes também. Eu conheci o Miranda como liderança sindical na Lapa, trabalhando lá na Maferza. Depois ele se derivou para o caminho da política partidária em Perus e depois veio para Caieiras. E ele está sempre participando da vida pública aí. Exatamente. E o Miranda, vale ressaltar que agora ele está no PSOL, né? PSOL, ele vai é, no PSOL. Ali ao lado deles, o Gersinho Romero, né? E o Adriano Sopó. Gersinho que vem aí de uma estrada bastante longa também. Foi 8 anos vereador, 8 anos vice-prefeito, secretário de obras e agora já está aí há 4 anos praticamente na cadeira de prefeito, né? Sai pelo PSD juntamente com o Adriano Sopó como vice, né? PDT. Né? O Adriano também sai pelo PDT também, né? PDT. Bom, nós temos as duas caras novas aí da política também, é importante frisar, né? O engenheiro Juarez e a doutora Ivani, que são conhecidos aqui também do bairro, né? Exatamente. E tem uma coisa também interessante, Zé Roberto, olhando essas caras aqui, eu vejo também que Laranjeiras está bem representada nesse pleito aí, né? É verdade, né? Tá dando aí praticamente... Todo mundo dizia que Laranjeiras nunca elegia ninguém, né? Tanto é que aventaram até a possibilidade de desmembrar de Caieiras e tentar criar um outro município aqui. Parece que abandonaram a ideia e não tem essa possibilidade. Mas eu estou vendo que agora Laranjeiras realmente está bem representado, né? Exatamente, né? Vê lá, Juarez, né? A doutora Ivani pelo PSL, né? Juarez. E por fim, Lagoinha e o doutor Kleber, né? Que talvez seja a surpresa dessa eleição, Zé. Olha, não é questão de surpresa. Eu acho o seguinte, todo mundo na cidade, a gente percebeu nos últimos... Porque quando vai chegando a política, é um ano antes. Você começa a ouvir o burburinho, os comentários, um ano antes da eleição. Aí começam os preparativos. Até um ano antes ninguém mexe em nada. Tudo que você faz não aparece, tudo que você faz não repercute. Mas um ano antes da eleição, tudo que começa os candidatos, os possíveis candidatos, começam a fazer, começa a dar repercussão. Eu acho que a cidade de Caieiras, na minha opinião, ela estava assim preparada para discutir ou viver uma polarização entre duas forças, Gersinho Romero de um lado e Kleber político de outro, Kleber Furlan de outro. De repente houve um quebra, um desligamento, uma mudança, uma inversão de posições. Mas você acha assim que, na sua opinião, os dois grandes, os protagonistas dessa eleição seriam Gersinho Romero e Kleber Furlan? Eu entendo que seriam, né? Pela história política, pelo andamento, né, das últimas eleições, seriam, né? Agora, evidentemente que de repente nós podemos ter surpresas com essas caras novas aí, né? Essas lideranças novas que estão surgindo aí, né? Muito embora é complicado. Eu acho que na hora das pessoas votar vai ter um peso muito grande. Para quem você entregaria a sua cidade? Nas mãos de quem já está com 20 anos de experiência ou nas mãos de quem está entrando agora? Tudo que é novo assusta. Demora um pouco para assimilar, né? Vou voltar até na questão, porque eu acho que ainda mesmo assim a polarização agora, em menor proporção, evidentemente, seria Lagoinha e Gerson. Mas pelo embate entre os dois, né, pelas circunstâncias que o Lagoinha conseguiu criar, provocando o Gerson desde o início do segundo mandato dele, eu acho que seria assim, mas não com tanta força como seria se o Kleber estivesse lá. Mas não deixa de ser uma polarização, ainda que em proporções menores. Mas é o que eu falo, fica numa dificuldade muito grande, porque quem está com experiência, ou quem já fez, tem o que mostrar. E quem não tem, vai mostrar o quê? Eu vou mostrar o que eu vou fazer. E quem está pode dizer, eu já fiz e poderei fazer mais. Aí é a questão da coisa. Eu já fiz, vou fazer mais, né? Perfeito. Mas assim, esse é o cenário que está se apresentando na nossa cidade, né? Então assim, nós temos 4 candidatos e eu acho que o Zé Roberto falou uma coisa muito interessante, mas eu acho também que esses outros candidatos também podem subir. Surpreender. Eu também acredito que sim, pode ter esse efeito. Você acha que isso pode acontecer também nessa eleição? Pode. Eu não vou dizer assim, eu não quero ser aqui, eu não tenho bola de cristal, né? Mas eu acho difícil, sabe por quê? As pessoas, na hora de votar, na hora que você está ali, na casinha eleitoral lá, você pensa. Aquele tempo ali é onde você toma a sua decisão. Às vezes você vai com um pensamento, chega lá, você inverte o seu pensamento. Agora, você falou uma coisa agora ainda há pouco aqui no programa interessante. As discussões, acusações, ofensas, ninguém acredita mais nisso.
A população não quer ver mais ninguém acusando ninguém, processando ninguém, porque o maior número de processos acontece na época da eleição, e vou ser sincero para você, isso enche o saco do juiz. Porque o juiz fala assim, o que eu decidi aqui? Eu posso decidir a favor A ou B, prejudicar A ou B, favorecer A ou B, mas depois de terminar a eleição eles vão poder estar todos juntos. Aí eu fiquei que nem bobo aqui na minha sentença. Né? Então tudo isso aí é só complicação. Mas isso aí é para chamar atenção, para criar fatos. Né? Mas ninguém está mais a fim de ouvir acusação, que fulano é isso, fulano é aquilo. As pessoas querem ouvir o seguinte, o que é que vocês vão apresentar para a nossa cidade? O que é que vocês têm de projeto? O que é que vocês têm de coisas boas para a nossa cidade? Temos que levar um fato em consideração. A cidade cresceu, tem muita gente nova que ainda não conhece os nossos políticos, e a oportunidade é agora, nesse programa que você está assistindo aí. Você que vai votar pela primeira vez em Caieiras, preste bastante atenção. Esse programa vai ser útil para você conhecer quem são os personagens, que tem muita gente que não conhece. Mesmo porque, né, Zé Roberto, vamos falar assim agora também, né? 2021 vai ser um ano muito importante, de muitos desafios para o próximo prefeito, né? Seja ele o candidato à reeleição Gerson Romero, seja ele Lagoinha, seja ele o professor Franco, ou seja ele o engenheiro Juarez. O ano de 2021 vai ter uma carga muito, muito diferente. Além do que, nós temos algumas coisas que a gente vai entrar nas minúcias aqui para falar, por exemplo, a gente tem o término do contrato da versão Cidade de Caieiras, né? Nós temos esse contrato. Os prefeitos, eu não estou falando prefeito de Caieiras não, mas estou falando assim, todos os prefeitos vão ter que conviver com essa doença do coronavírus até aparecer essa cura, né, Zé Roberto? Então, assim, eu até acredito que nos orçamentos os prefeitos já vão ter que colocar lá alguma coisa para o combate, para a erradicação da doença coronavírus, né? Então, assim, é importante que tudo isso seja debatido. E eu acho que isso seria legal em todas as propostas, porque assim, a gente não recebeu ainda. Eu tenho visto alguns vídeos na internet, tenho visto algumas coisas assim, que apontam lá que os prefeitos os candidatos começando a apresentar suas propostas, mas a gente queria saber efetivamente o que vai ser feito nesse aspecto. Então, tem muitos desafios para o próximo gestor da cidade. Mas, além dos prefeitos, nós também temos 10 cadeiras no Legislativo, né? Nós estamos aqui discutindo até agora na nossa fala aqui sobre quem será o prefeito. Se vai permanecer Gerson Romero, se nós vamos ter uma surpresa, quem será, quem não será. Mas nós estamos esquecendo que o prefeito é importante, mas também é importante a nossa Câmara Municipal, composta de 10 vereadores. Né? Isso é muito importante. Hoje o prefeito tem maioria. De repente o próximo prefeito poderá não ter maioria. Aí cria uma dificuldade. Um prefeito, quando ele governa com maioria, as coisas vai bem, caminha tudo bem. Agora, quando ele começa a governar não tendo maioria, aí os problemas começam a ficar diferentes. Né? E o cenário para a vereança está da seguinte forma. Hoje, dos 10 vereadores, né, que já estão na casa, todos eles estão concorrendo à reeleição, à exceção do Lagoinha, né, que ele abriu mão da vereança para disputar então já abriu uma vaga. Né, cargo no executivo. Ou seja, nós já temos uma vaga em aberto ali. E nós temos mais de 150 candidatos. 152, né? 152 candidatos. 152. Exatamente. E tem um detalhe, essa eleição, ela é diferente das outras, por quê? Porque as coligações para candidatos a vereador estão proibidas. Explica para o pessoal o que é isso. Olha, a grande realidade é o seguinte, até a última eleição, você poderia fazer coligação entre partidos. Juntavam 1, 2, 3, 4 partidos, faziam uma coligação. E todos os votos desses partidos, eu não sou bem especialista nisso, o especialista é o Hermano Leitão. Exatamente. Né? Mas pelo pouco conhecimento que a gente tem, pela vivência que a gente tem na política, eu vou dar até um exemplo para você, né? Um exemplo simples. O Tiririca puxou um monte lá para cima, levou uma porção de candidatos que entraram com votação, nossa, nem próxima, ínfima, pequenininha. Mas antigamente era assim. Quando eu falo antigamente, na eleição, até a eleição anterior, fazia coligação dos partidos, somava todos os votos da coligação para fazer o coeficiente. E se você fizesse o coeficiente, você puxava 1, aumentava o coeficiente 2, 3, então nós tivemos aí coligação que elegeu 4, né, 3, 4, não me recordo exatamente. Só que esse ano não tem mais isso. Entendi. Por isso que você levantou um ponto importante aí, que vai ser uma eleição totalmente diferente. Primeiro pelo Covid, que é uma eleição que... aliás, eu queria aqui até parabenizar os candidatos
tanto a vereador como a prefeito, pela criatividade. O brasileiro vai se adaptando às situações, né? O Covid não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas as pessoas estão ajeitando aqui, lá, visita aqui, faz lá, acha um jeitinho. O jeitinho brasileiro está entrando, né, nessa eleição. E às vezes ele até que é benéfico, né, em certos casos. Mas é que nem eu falei, agora os partidos vão ter que fazer o seguinte. Nós temos 10 cadeiras. A regra diz a lei diz que cada partido tem que lançar 1,5 vezes o número de cadeiras. 15, 30% mulheres. Você tem que destinar a vaga a mulheres. Vamos supor que um partido não consiga lançar os 15. 10 homens e 5 mulheres. Lança só 2 mulheres. Ele perde 3 vagas. Entendi. Ele fica concorrendo com 12. Entendi. Se ele lançar só 2 mulheres. E aí muda também a questão do coeficiente. E só que os votos agora terão que ser dentro do próprio partido. Ou seja, todas aquelas pessoas que estão no partido, para fazer o coeficiente, vai somar os votos daqueles candidatos daquele partido. Para fazer o coeficiente. Para poder os mais votados é que irão assumir as posições. Então você acha que vai ter uma boa remexida? Vai, sem dúvida alguma, né? Lógico, porque o que acontece? Até a eleição passada todo mundo queria ficar assim, eu vou ficar no partido do Ronaldo, porque o Ronaldo foi muito bem votado, né? Agora? E o Ronaldo de repente repete a votação dele, porque a tendência de quem foi bem votado é aumentar, né? São raras vezes que quem foi bem votado diminui a votação. A tendência é sempre aumentar. Então eu vou ficar no partido do Ronaldo, porque o Ronaldo foi o mais votado e ele vai me puxar. Agora não tem mais isso. Agora os votos do Ronaldo com o meu, com o de todo mundo que está no partido, é que vai fazer o coeficiente. Então é mais difícil. É mais difícil, né? Se bem que tem uma repescagem aí que eu não entendi até agora como é que fica isso. Que Bom, vem do voto de legenda. Exatamente. Mas o Zé Roberto tocou num ponto muito importante também. Eu acho que quem está aqui na minha audiência vai saber, vai entender e vai conseguir imaginar o que está acontecendo na nossa cidade. Vamos lá. Isso é um puxão de orelha para todos os candidatos, viu, Zé Roberto? Para todo mundo que é candidato na nossa cidade, para todas as chapas e tudo mais. A cidade, nós estamos à beira do que? De 6 meses numa quarentena em meio a uma pandemia de uma doença chamada de uma Covid-19, que é causada pelo coronavírus. E o que acontece? Muita gente fechou seus comércios, teve gente que perdeu o emprego, teve um monte de coisa que aconteceu. É lógico, era outro momento, né, Zé Roberto? Vamos lá, vamos deixar bem claro também. Não, mas ainda, a gente vive ainda sobre o medo dessa doença. Exatamente. Né? Eu e o Zé Roberto estamos aqui distante. Tanto é que para votar você tem que levar sua canetinha. Exatamente. Estamos aqui, estamos aqui com o nosso álcool gel, o Zé Roberto chegou com a máscara dele ali, o pessoal está ali com a máscara. Então o que acontece? É que a nossa distância aqui está compatível. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Aí você vê, nesses momentos de campanha, você acompanhando, vendo as lives, um monte de gente aglomerando. Um monte de gente se confraternizando, abraçando, vídeo do candidato abraçando a senhorinha de idade. Então assim... Posso dar uma opinião? Eu acho que a vacina chegou. E ela chama-se eleições. Você acha que a vacina chegou? Você acha que a eleição é a vacina. E você falou certo. Você passa nos lugares, está todo mundo reunido, as bandeirolas, todo mundo ali... esqueceram de tudo, até há poucos dias nós estávamos morrendo aí. Pois é. Eu conversava com você distante. Exato. O murro, que antigamente era agressão, virou cumprimento. Exatamente. E assim por diante. Máscara, nossa, uma desconfiança de não chegar perto um do outro. O que aconteceu? A vacina chama-se eleições? Exatamente. E isso como eu estou falando, o Zé Roberto falou uma coisa que é bem verdade. Eu me sinto assim, um tanto quanto preocupado, porque assim, na nossa cidade, eu só vou atualizar o número porque eu não posso passar... eu não posso passar sem falar desses números. Caieiras, até esse exato momento, tem 2.279 pessoas que foram infectadas pela doença. 2% da população. Exato. Sendo que tivemos um número de 98 óbitos. 0,9% da população. Exato. Então o que acontece, gente? Eu fico extremamente preocupado, porque assim, aí você vê vídeo, você vê campanha, você vê caminhada, ok, os candidatos... Proibido isso, proibido aquilo, proibido... E aí você vê os candidatos na rua com as suas campanhas, com as suas bandeiras... Olha, sinceramente eu não vi ninguém com termômetro, não vi ninguém com álcool gel, né? Para você entrar numa loja, o cara põe lá o termômetro em você. Antes era na testa, agora é no braço, você passa o alquinho no banco, em todo lugar que você vai, repartição pública, E onde que está o povo aí da eleição?
Por isso que eu falei para vocês, será que a vacina do Covid chama-se eleições 2020? Isso Qual vai ser o resultado disso depois? Exatamente. Então, ó, todo mundo que é candidato, ok, não tem como deixar de fazer as suas campanhas, mas faça umas reuniões, ó, álcool gel, a máscara, tenta, sabe assim, pelo menos dar um exemplo, né? Porque assim, a gente ficou tão preso, né? A Andréia tá aqui, todo mundo ficou dentro de casa, não saía, coisa e tal. E assim, eu perdi familiar para a doença, assim como tem muita gente da cidade que perdeu familiar para a doença, e aí você vê toda essa aglomeração, todo esse agito. Então assim, você fica um pouco, eu fico preocupado, Zé, eu fico bem preocupado. Olha, eu também fico preocupado quanto você, porque eu estou preocupado com o depois. Não agora. Agora tudo é festa, tudo é bonito, como aconteceu aí no Carnaval. Todo mundo já sabia do Covid antes do Carnaval e fizeram o Carnaval para não tomar prejuízo financeiro aí, os investimentos que foram feitos, os investidores, né? E a eleição, depois da eleição? Aí tivemos um resultado drástico depois do Carnaval, com esse número enorme de mortes. Nós estamos aí à beira dos 150 mil mortos no Brasil, né? Agora, será que depois da eleição vai aparecer esse povo com Covid ou vai estar todo mundo curado? Pois é, né? Então, isso é uma pergunta que vai ficar e a gente vai esperar para ver o que vai acontecer, né? Bom, Maria, vamos lá, abre aqui pra gente, vamos lá, vamos continuando aqui. Bom, aí acontece uma coisa chamada adesivaço. Aí. André tá olhando pra mim e falou assim, adesivaço. Antigamente o adesivaço não tinha a importância que tem hoje. Não, exatamente. Você ia lá no lugar lá, põe o seu adesivo sozinho e ia embora. Exatamente. Né? Hoje... O adesivaço virou uma solenidade. Exatamente. Uma solenidade. Eu achei... Um acontecimento. E eu tô achando isso muito legal, muito bacana. Então assim, eu acho assim, esses adesivaços legal para iniciar a campanha, até para poder, já que tá tão difícil, né? Eu venho de um momento onde você podia colocar outdoor, podia fazer... Aí hoje a propaganda tá na tão... rua não pode mais sem o candidato estar junto. Exatamente. A propaganda tá tão diminuta, papelzinho, né? Exatamente. Que os carros viraram meio de comunicação, né? Viraram. Verdadeiros painéis de propaganda. Entendeu? Então, isso é muito bacana, né? Bom, vamos lá. André, tem alguma mensagem já, André? Tem o pessoal mandando alguma mensagem? Tem. O pessoal tá falando que vocês estão ignorando eles. Quem? Não olhamos aí, né? Não, mas pode falar, vamos falando, a gente vai analisando as pessoas. A conversa está tão interessante entre nós aqui, que nós estamos aí, né, até às vezes pegando a opinião das pessoas, que é importante, mais importante até que a nossa fala aqui, né? Exatamente. Bom, de qualquer forma, vamos seguindo aqui, porque eu quero conversar com todos vocês aqui, é muito bacana. Se você não é favorável, se você é contra outro... nós estamos aqui, primeiramente, trazendo o máximo de imparcialidade possível. Não, nós estamos aqui como profissionais de imprensa, né, olhando pela ótica da profissão do jornalismo, da seriedade, desprovido de qualquer paixão aqui. Lógico que na hora de votar a gente vai ter que escolher um, né? É que nem quando eu narrava futebol, sou santista. Você fala o gol do Santos diferente do gol dos outros times? Não. Eu narrava, aliás, eu comentava mais contra o Santos do que a favor. Os caras falavam, pô, então eu acho que todo mundo tem. Eu sou obrigado, eu não posso chegar. Eu não vou votar em branco e nem nulo. Sim. Eu jamais faria isso. Porque se eu fizer isso, eu vou jogar fora o meu direito de cobrar. Porque eu acho que aquele que vota branco ou nulo ou que não comparece, tem que passar 4 anos sem falar nada, sem cobrar ninguém. Porque não teve a coragem de ir lá e é nesse que eu voto. Aí você cobra. Mas o que você falou realmente é... exatamente. E eu acho o seguinte, eu acho que nós temos né, as nossas opiniões, mas aqui estamos no nosso trabalho jornalístico, estamos trazendo a cena, o que está acontecendo na política. O objetivo é esclarecer você que está aí nos acompanhando. É fazer com que você tenha o maior número de informações possível para você formar a sua opinião. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Bom, falando efetivamente agora, né, eu vou dar uma olhadinha aqui. O André, tem o pessoal que está chamando a gente aqui, ó. Bom, ó, o Adriano Soninho está na nossa audiência. Adriano Soninho, um grande abraço. O Adriano Soninho também está aqui na nossa audiência. Tem o Klaus Valentim aqui, que eu não estou conseguindo ver o que ele escreveu.
Que ele tá falando, fez o quê? Pintou o terminal rodoviário, construiu aquelas casinhas perto da estação, aterrou o rio perto da escola Alto Venceslau. Eu acredito que o Klaus deve estar falando do atual prefeito, né, Jardim Romero. Eu acredito que deve ser sobre isso que ele deve estar falando, né? A Débia Rosane também está assistindo, G Passos, Heraldo Santana, a Mara Cláudia, Ronaldo Adriano. Bom, temos uma galerinha aí, ó. Meu amigo Rodrigo Hernandes, né? Irmão lá do Diego, tá fazendo uma campanha bonita também lá em Franco da Rocha, também tá na nossa audiência. Verdade. Então, grande abraço a vocês e boa sorte também aí em Franco da Rocha. Franco precisa de pessoas que nem vocês lá também, então, grande abraço a todos vocês aqui na nossa audiência. Mas manda as suas opiniões aqui, que a gente vai estar lendo também. Bom, Zé, agora vamos falar sobre desafios, né? Vamos lá. Na sua opinião, Zé, assim, lógico, eu vou enumerar isso aqui, depois a gente vai fazer alguns programas falando sobre isso, mais temáticos, né? Mas isso eu conto muito com a participação de você aí do outro lado da telinha, do celular, né? Vamos lá, Zé. Quais são os grandes desafios que o próximo candidato, o próximo prefeito da nossa cidade vai ter? Qual, na sua opinião, qual que é o grande desafio que o próximo prefeito vai ter? Bom, primeiro, o grande desafio é conviver com o Covid, que nem você falou aí. Destinar uma verba, ou seja, eu vou separar uma parte do meu orçamento aqui, porque eu não sei o que vai acontecer para não ser pego de surpresa de novo. É a questão da saúde, né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque a saúde não está ruim só por causa do Covid. A saúde está ruim no Brasil inteiro há muitos anos, há muito tempo, está doente, está na UTI, né? Então está mais ou menos assim. Então eu acho que o próximo prefeito vai ter que fazer isso, vai ter que se preparar, porque se nós não tivermos aí a vacina, não tivermos uma solução para isso, e outra, sai o Covid, vem outro aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora virou moda, a cada 2 anos você tem um vírus, a cada 3 anos você tem um vírus, então eu acho que a questão da saúde vai ser um grande desafio para o próximo prefeito. A cidade está crescendo, né? Não tem como você impedir o crescimento. Antigamente Caieiras era considerada cidadinha do interior, cidade antiga. Hoje dormitório, não. Né? Dormitório. Hoje já ampliou, já não tem. Basta que ver os loteamentos novos que nós temos aqui, as caras novas que nós temos, pessoas que nós. Antes a gente se conhecia, hoje não se conhece mais. É tão grande que está a população. Então o primeiro desafio, eu acho que é a questão da área da saúde. O segundo desafio, geração de emprego. Isso é muito importante, porque mexe com a economia. Como você falou, não tem mais cidade de dormitório, pega o trem e vai trabalhar fora. Tem que trabalhar por aqui. Aí, onde é que nós vamos criar novas oportunidades, novas empresas se instalarem aqui? Eu ouço críticas aí, algumas com relação aos aterros, sei lá, está sendo feito aí, mas eu pergunto aqui, onde é que nós temos áreas para instalar novas empresas? Até onde a gente analisou e pensou, aquela tão sonhada ligação Bandeirantes com Caieiras, as margens dessa ligação poderíamos ter empresas. Mas não vai sair, porque não depende desse prefeito nem do próximo. Não depende do prefeito que está aí, nem do próximo prefeito, porque é do Estado. Se não houver a vontade política do Estado, e olha, sinceramente, eu não vejo por parte do governador do Estado nenhuma vontade de fazer a ligação Bandeirantes aqui para beneficiar o município de Caieiras. Então, onde é que nós vamos colocar? Trazer empresários. Para trazer empresários, a cidade tem que oferecer atrativos, benefícios, isenção de IPTU, isenção de impostos, fornecer áreas, né? Ou em determinadas cidades aí constrói até condomínios com galpões e fornece para as pessoas. Aqui não tem essa condição. Então esse é o segundo desafio, geração de emprego. Tá bom, mas se eu vou trazer a empresa para cá, onde colocar? Nós temos... Aí, se você vai colocar ali, não, o meio ambiente não deixa. Você vai colocar lá, o não sei quem lá também não deixa. Então é meio complicado. Esse é o segundo ponto, geração de empregos, porque a cidade precisa de emprego aqui, para fazer a economia virar. Porque não adianta você trabalhar lá fora, porque uma parte do que você ganha, você gasta lá fora. Tem que gastar aqui. Se você trabalha aqui, tudo é um entorno. Quando você traz para a cidade uma empresa, vamos supor aí um exemplo, uma empresa que gere 400 empregos diretos. Ela gera mais 2.000 indiretos. E o entorno, cresce o restaurante, cresce o mercado, cresce a loja de roupas, o banco fatura mais, é uma reação em cadeia. Então, o segundo ponto para mim é geração de emprego. Terceiro, um dos cancros da cidade de Caieiras, transporte público. Então, Transporte público aqui em Caieiras é crucial. então, Zé Roberto, e acho que... Aliás, ele chega até ser, como é que eu poderia dizer assim?
desumano. Exatamente. Né? Tanto é que, olha só, isso está até anotado como um dos principais desafios. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser levado muito em consideração. 2021 é o ano onde encerra o contrato que a Aviação Cidade de Caieiras tem com a nossa cidade de Caieiras. Você acha, o que o próximo prefeito tem que pleitear junto à aviação? Vai manter a aviação? Vai tirar a Aviação Cidade de Caieiras? Vai abrir um novo processo? Vai readequar? O que você acha, na sua opinião? O importante frisar que o Zé Roberto é dirigente também do sindicato dos motoristas, né? Então, assim, o Zé Roberto tem uma vivência também aí do outro lado. O que você acha, Zé? Bom, a primeira coisa que o próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter que trabalhar é com a redução na tarifa. Porque nós temos o quilômetro rodado mais caro. Nós temos uma das passagens mais caras do Brasil. Haja visto que para você ir do Portal das Laranjeiras até o centro de Caieiras, dá 3 km e pouco e você paga quase R$5. Um absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Você parar para analisar. Então o próximo prefeito ele vai ter que trabalhar com uma empresa que aceite a redução da tarifa. E até onde eu sei, para uma empresa aceitar uma redução de tarifa, ela vai querer um subsídio da prefeitura, como existe em São Paulo. Porque as pessoas falam assim, nossa, você pega um ônibus no Tucuruvi, você vai até o fundo de Santo Amaro, você paga uma passagem. Mas é subsidiado. Só. Mas a prefeitura de São Paulo subsidia. A prefeitura de Caieiras não tem condições de subsidiar transporte coletivo, esquece. Nós não temos isso aí, é um sonho, não dá para fazer isso. Mas tem que trazer empresas que aceitem essa redução na tarifa, reduzir a tarifa, ou seja, uma tarifa justa. Ou, como forma de compensação, criar um bilhete único. Ainda que tenha pouca duração, a gente ouve várias tentativas, aí, até no sindicato, nas convenções coletivas, a gente chegou a discutir com as empresas se poderia criar o tal do bilhete único, ainda que fosse por 1 hora. Né? Eu não queria 2 horas, ainda que fosse por 1 hora. Porque em 1 hora dá para você ir daqui até o terminal, você pegar o outro ônibus para qualquer bairro e você pagaria apenas uma passagem para ir de ponta a ponta na cidade. Então, eu acho que o transporte e outra, melhorar também. Não estou aqui querendo dizer que a empresa que está aí é horrível no transporte, não, pelo contrário, é razoável. Ela não é boa e nem ruim, ela está no meio, a Aviação Caieiras está no meio. Por que ela está nesse meio? Ela está fornecendo um transporte razoável, porque só tem ela. Exato. Só tem ela, eu não tenho concorrente. Todas as vezes que você não tem concorrente, você trabalha à vontade. Você ignora certas coisas. Nós temos linha de ônibus aí, que o ônibus demora 1 hora, 2 horas. Tem uns que tem um ônibus de manhã, outro de tarde. Exatamente. Opa, peraí. Exatamente. Aí um dia eu reclamei e falaram assim, por exemplo, a linha lá que vai lá para como é que chama aqui, o último bairro aqui do lado ali? Fugiu agora. Morro Grande. Não, lá para trás, lá, quase na divisa de... Santa Inês. A linha Santa Inês, a empresa disse para mim uma vez, a linha é deficitária. Por quê? Porque tem um grande trecho de matas, de florestas, que onde não sobe e não desce ninguém. Então o ônibus vai com 4 ou 5 passageiros. Ué, é caro. O gasto é maior, põe micro. Pois é. Põe um ônibus menor. Né? Você põe um de manhã, outro de tarde, com a expectativa que você vai lotar o ônibus, não vai. As pessoas têm o seu ritmo de vida. E hoje, vou ser sincero para você, a passagem está tão cara aqui que se você for do Portal pela rodovia ali até Caieiras, você vai encontrar gente da Vila Rosina, gente do Portal, indo e voltando a pé. É verdade. Verdade. Por quê? Porque não tem condições de pagar. É verdade. Então, um desafio do próximo prefeito, se a Aviação Caieiras vai aceitar, porque eu acho que chegou um patamar que a passagem ficou injusta. Ficou injusta. E primeiro, eu quero deixar claro aqui, viu? A mecânica eu conheço. Não vem dizer que a empresa de ônibus dá prejuízo, porque não dá, não. Sim, porque a empresa de ônibus recebe no bilhete, quando você paga adiantado. Ninguém passa de graça na catraca, a não ser as pessoas acima de 60 anos, né? Aqui queriam enfiar 65. Exatamente. A lei federal dizia 60. Eu fui uma das pessoas que eu briguei, porque eu não concordava, eu já estava nos 60. Né? Hoje eu não ando mais de carro. Eu pego o ônibus, eu não pago. Agora, para aqueles que pagam, eu sinto realmente que é oneroso. É caro, você colocar no orçamento aí as passagens de ônibus é caro. Nós não estamos querendo aqui que a empresa tome prejuízo, nós queremos tarifas justas. Eu acho que o próximo prefeito tem que trabalhar com o povo. Quando eu falo nós, eu falo povo, que eu sou povo, que eu sinto também aí o preço, né? Mas tarifas justas.
E melhor qualidade no transporte, melhor atendimento no transporte. Zé Roberto, fazendo um parênteses ainda, a Mariporã trocou empresas esses dias. Né? Colocou ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregador do USB, diminuiu o valor da passagem, aumentou o número, e Mariporã, diferente de Caieiras ainda, é tudo muito distante do centro, né? As linhas, todas as linhas precisam de rodovia, é totalmente diferente. Os bairros lá são distantes. Exatamente. Mais distantes que Caieiras. Exatamente. Olha, eu pelo controle que a gente tinha, não sei se isso mantém-se hoje. A linha com mais fluxo de passageiros, Jardim dos Pinheiros. Depois vinha Laranjeiras. Hoje eu não sei mais como é que tá. Eu não peguei mais esse controle aí. Né? Eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. Olha só. O Adriano Soninho falou. Adriano Soninho, que também inclusive é candidato também, está aqui na nossa audiência. Ele falou: José Roberto, você sabe da nossa luta contra essa empresa de transporte. Ele trabalhou lá. Eu, como candidato a vereador, te garanto que vou fazer o possível. Você sabe da minha história. Ele falou que você sabe da história dele. Ele trabalhou lá. Aliás, deixa lá, né? O Adriano trabalhou lá e chegou um momento que ele cansou. Porque tem um outro detalhe que nós precisamos considerar aqui, que o salário dos trabalhadores da aviação... Se nós temos, por um lado, a passagem mais cara, por outro lado, nós temos o menor salário para motoristas, cobradores, para todos que trabalham na aviação Caieiras. 21% menos que o Santa Brígida, Urubupungá e outras empresas. E é do mesmo grupo? Do mesmo grupo. É uma das Você consegue ter isso? Eu tentei por questão da isonomia, mas aí eu enfrentei outras dificuldades aí que não vale a pena mencionar aqui. A coisa é muito complexa, é muito perigosa, né? Vou dizer mais ou menos assim, né? Mas é 21%. Até na época a gente soltou aí um panfleto mostrando que era 21%. Né? Agora, por outro lado, existe uma rotatividade muito grande na aviação Caieiras, porque o cara fica aqui até ele arrumar uma coisa melhor, ele vai embora. Né? Aí chega final de semana que não dá para você fazer escala. Aí o cara acaba tendo que ficar... Então tem que pensar na questão salarial também, né? Salarial dos profissionais que trabalham no transporte público. Exatamente. Ó, o Heraldo Santana colocou assim, ó: está aí o principal motivo da empresa de transporte fazer o que quer, só pelo motivo de não ter concorrência de fato. Heraldo, existe uma situação aí também muito clara, né, Zé Roberto? A Aviação Cidade de Caieiras, ela faz parte do quê? De um conglomerado do grupo Saraiva, né? Do grupo Urubupungá. Urubupungá, né? Então todas Santa Brígida, Urubupungá, Aviação Caieiras e nossa cidade em Franco da Rocha. Que é tudo do mesmo grupo. Então eles podem... É o dono do shopping Cantareira. Exatamente, né? O grupo Saraiva. Então assim, eles são... Faleceu, né? Já exatamente. Faleceu. Era um grupo muito grande, muito forte. Então o que acontece? Eles conseguem, digamos assim, dar as cartas, Zé Roberto, é isso, né? Conseguem... como dizer assim, determinar o que vai acontecer, né? Mas por quê? Porque não temos concorrência. Eu vou citar aqui um exemplo, porque já faz parte do passado, então não vai dar muita... Só para que você tenha uma ideia. Alguns anos atrás, uma pessoa da cidade de Franco da Rocha me procurou, né, um político influente lá, e disse que ele queria trocar a empresa que tinha lá. Se eu, que estava nesse meio, conhecia alguma empresa que queria participar da licitação lá. Porque Franco da Rocha, até aquele momento, estava vivendo com um decretinho. Né? Porque quando não consegue fazer a licitação concluir, ele vai fazer um decretinho, vai fazer um aditamento, né? Vai renovando. Né? E eu fui atrás de uma empresa aí, que eu conhecia, e falei com o cidadão lá, ele falou: traz a pessoa aqui. Falou assim: o que você quer? Eu abaixo a passagem, no dia seguinte eu coloco todos os ônibus novos lá, você me dá 3 dias, eu coloco tudo lá novo, e contrato os mesmos funcionários que estão lá. Por que isso não acontece aqui? Então isso é possível. A pessoa não aceitou na época lá, né? O Cláudio Valentim colocou aqui, estou em Mongaguá. O transporte coletivo aqui, o valor da passagem é de R$2 e os trajetos são bem longos entre os municípios. Ele falou assim, nesse lixo, acho que ele deve ter se referido à nossa cidade de uma forma bastante pejorativa, temos que pagar R$4,80. Tá? A doutora Evani, que é candidata a vice, né, na chapa com o nosso querido engenheiro Juarez, está na nossa audiência aqui também. Abraço, doutora Evani. Obrigado. Fiquei feliz de saber que a senhora se envolveu na questão política da cidade. Tem uma mulher parabéns. aí, né, na disputa, né, no majoritário. Então, parabéns pela sua luta, pela sua batalha. Então, nós ficamos muito felizes em
ter você aí, né, nessa disputa, né, Muito nesse inteligente, certame. doutor Ivanildo, Exatamente, coerente. muito coerente, exatamente. Muito coerente nas colocações. Então, muito obrigado pela sua audiência, né? O Adriano Soninho tá falando aqui, André, por favor, faz essa pergunta pro Zé Roberto na minha luta contra a empresa. Ô, Soninho, o Zé Roberto já comentou aqui, mas... Ô, Soninho, não pode ser pessoal, hein? Não Pessoal pode ser. pode, né? É, exatamente. Então, assim, não vamos, né? Entendeu? Então, assim, o Thomas Pocorni falou que é Santa Brígida que comanda o conglomerado. Isso. Entendeu? Então, assim, ela que comanda o conglomerado. Então, essa é a verdade, né? Eu acho assim que a aviação Cidade de Caieiras, ela vai ser o grande cerne, é um dos grandes desafios. Vai ter peso. Você acha que vai ter muito peso? Vai ter peso, E você vai ter acha que peso. todo candidato, isso eu falo aqui... Agora, só que é outra coisa, o próximo prefeito tem que ter coragem. Era exatamente isso que eu ia Tem que falar ter aqui. coragem. Era isso que eu ia falar aqui. Tem que ter Próximo coragem pra prefeito, mudar. seja ele Juarez, professor Franco, Gercinho, Lagoinha. Eu, na minha opinião, na E minha aí? humilde opinião, eu acho que nós teríamos que ter duas empresas. Você acha que deveria... Deveria dividir o transporte coletivo aqui. Mas em duas você acha que empresas. tem malha viária para Tem, isso, ô tem, Zé Roberto? Tem. Porque aí eu vou explicar para você qual que seria a minha... Essa ideia é minha, gente, como até vivendo dentro do sindicato dos motoristas, né? Porque se você tiver duas empresas, o que vai acontecer? Se uma empresa começa a deixar outra linha a desejar, ela perde para outra. A outra vai lá e toma a linha. Mas isso legalmente é possível? É possível ter duas empresas. O que nós podemos dizer assim, a quantidade de passageiros vai... A demanda de passageiros vai ser assim? Vai. Porque está aumentando cada vez mais. A demanda de passageiros daria para ter duas empresas. Mas, se isso não for possível, que coloque pelo menos uma empresa que pense um pouco mais na população. Mas mas também tem a Não adianta você possibilidade... criar o slogan gente transportando gente, mas tomando dinheiro na passagem. Não dá. O resumo todo... Qual a parte mais sensível do corpo humano? Coração? Não, o bolso. É o bolso. Onde é que você sente? No bolso. Se você tiver com o preço justo da passagem e o bolso aliviado, você vai, né? Pois é. Bom, ainda... Nós não estamos criticando aqui a Não, qualidade, não, porque muito eu falei longe, para você, gente. a qualidade é uma coisa e o preço é outra. E só né? para ficar bem claro, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, a aviação Cidade de Caieiras, por que nós entramos nesse foco, nessa questão? 2021, Zé Roberto, eu lembrava lá em 2010, 2012, quando teve aquelas manifestações, os protestos, né? O pessoal falava assim, só vamos mexer em 2021. Aí você falava assim, puta, mas 2021 tá muito longe, cara, o que vai acontecer até lá? Tá muito longe 2021. Aí você acorda e fala assim, putz, 2021 é amanhã. É amanhã. É amanhã. Então o que acontece? Passou rápido. Eu espero que todos os candidatos, todos, independente da situação, na balança política, né? Quem está em cima ou quem está embaixo, independente de quem seja o próximo prefeito eleito. Eu espero que a aviação Cidade de Caieiras seja uma das principais pautas, porque transporte público além de tudo, é cidadania. Né? O cara dúvida. precisa É trabalhar. direito. O cara tem que trabalhar, tem que se direito. deslocar pela cidade. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar o Uber ou para poder comprar um carro zero ou, sei lá, um Volto a carro dizer para velho. você, ou é que só seja. olhar na estrada aí quanta gente andando a pé. Quem está perdendo? Aviação Caieiras. Porque essas pessoas aí que estão andando... Agora já estão grupos, você encontra grupos indo conversando. É verdade. Passa mais rápido. Não só daqui, como vem do Marcelino, como vem do Miraval. Aí uma vez conversando, o pessoal falou assim da Caieiras, mas acontece o seguinte, nós temos muito morro aqui. O ônibus consome muito combustível. Ora, desgaste no ônibus não há não, porque nós não temos uma cidade esburacada não. Vamos deixar claro isso daí, né? São poucas as ruas e avenidas que nós temos buracos aqui que destroem ônibus, né? Porque eu tive essa discussão uma vez com a Caieiras e com a Moratense. Lá em Morato os desgastes do ônibus era maior, tanto não há agora com essa prefeita que está lá, que é boa, né? Mas em administrações anteriores, a própria Moratense que asfaltava as ruas. Pois é, exatamente, existia esse tipo de... Porque ela falava assim, eu vou gastar dinheiro no asfalto porque vai destruir menos o meu ônibus, porque eu não vou gastar na manutenção. Isso não acontece aqui. Nós temos uma cidade com uma malha viária aí, urbana boa, que não... Lógico, é morro, vai gastar mais combustível no morro mesmo, mas tudo isso aí foi pensado. E como é que se calcula a passagem? Até hoje, até hoje ninguém nunca explicou para mim. Eu sempre apresentei sugestões, Ronaldo, para que a prefeitura criasse
uma diretoria de transporte, uma secretaria de transporte, qualquer coisa parecida com isso, onde os representantes, para discutir a questão da renovação da empresa de ônibus, né? Do contrato da empresa de ônibus, para discussão do preço da passagem, o tipo de transporte, passasse por uma comissão composta por representantes do povo, representantes da prefeitura e representantes da empresa. Como é que funciona hoje? Até para discutir o aumento. Quem é o representante do povo lá? Eles põem um vereador. Alguém da Câmara representando o povo, alguém da prefeitura e alguém da empresa. Aí o povo, um só representando, não. Onde é que está o sindicato? Onde está o representante dos trabalhadores que tem que participar, né? Tem que sentir o que vai acontecer lá. E a ideia não foi aceita, não houve interesse, não sei porquê, mas eu acho que um dia isso vai amadurecer e vai acontecer naturalmente. Exatamente. Bom, vamos repassando de novo. Está aqui na minha audiência a Ana Lúcia Pereira de Vale, Thomas Pocornio, Cláudio Valentim, Mariluz Dantas, a Ivani Silva, nós já falamos dela, espero que ela esteja conosco ainda aqui. A Tereza Matos, a Tereza Matos, já vamos falar sobre saúde, tá, Tereza Matos? O Thomas Pocornio falou uma coisa muito interessante, José. Ainda nós estamos tocando ainda na questão da aviação cidade de Caieiras, né? Que, digamos assim, né? É um dos principais temas dos próximos desafios do próximo candidato, né? Eu só vou ler aqui de novo, mas eu não vou entrar novamente nesse tema, porque tem bastante coisinha para te bater um papo ainda. Integração em Caieiras, por que não? Em São Paulo temos integração e trajetos muito mais longos e com passagens mais baratas. Aqui o pessoal sai do Nova Era e não chega em Laranjeiras sem pagar 2 passagens. Imagina quem está em procura de emprego e sai com dinheiro contado. É difícil, né? A minha querida Carmen Hurtado também, beijo Carmen, aqui do Grupo Poli, também está aqui na nossa audiência, grande abraço. Carminha, nós conhecemos, né, carinhosamente por Carminha. Exato. Estou precisando falar com a Carminha, eu não consigo. Exatamente. Aí temos aqui o Rodrigo Neves também está assistindo, né? O Adriano Soni novamente, a Ivani, o Heraldo também. Então, na realidade, essa questão que a gente já falou tanto da aviação cidade de Caieiras aqui, da questão da integração, tudo mais, que lá em São Paulo o valor é menor, por conta daquilo que o Zé Roberto já explicou. Do subsídio. Não, lá a prefeitura subsidia uma parte do transporte. A prefeitura paga, se não a passagem em São Paulo seria 6, 7, 8 reais. A prefeitura banca uma parte. Aqui não tem condições de fazer isso. De fazer isso por conta da receita do município? Não tem, o município não tem suporte para isso aí. Se bem que em Campo Limpo Paulista, se eu não me engano, né, conversando com companheiros da outra aviação lá, né, que faz a região lá, parece que está acontecendo algo parecido com isso lá. Reduzir o preço da passagem lá e uma parte a prefeitura subsidiando. Lá em Cajamar, é isso? É Campo Limpo. Campo Limpo, né? Não sei se é verdade. Eu conversei com alguns companheiros, né? A Ivani Silva colocou maior preço por quilômetro, sem qualidade, tem que abrir concorrência para melhorar o serviço e modernizar. É muito bom ouvir esse tipo de fala de uma candidata a vice-prefeita. Então é isso que a gente espera, tá, Ivani? Obrigado pela sua opinião. Quem mora no Morro Grande, arredores, que o diga, umas 3 horas esperando um ônibus. Verdade. Acho que tem que revirar. Eu confirmo isso. Exatamente, né? O Cláudio Valentino colocou que o combustível em Caieiras é tão mais caro, porque essa discrepância no valor da passagem? Existe, não é só a questão do combustível, né? Só para finalizar essa questão aí, que a Ivani falou do Morro Grande, assim tem outros bairros, o Calcária, que agora tem ônibus da prefeitura, porque não chega até lá, e assim por diante. Existia uma cidade aqui, se eu não me engano, Osasco, na época que teve esse mesmo problema aí. Osasco é coberto por uma parte da Urubupungá e outra parte de uma companhia municipal. Lá tem 2. Tem a da cidade, transporte municipal, que é da prefeitura. Onde não dava para colocar o ônibus grande, eles colocaram um micro chamado Ligeirinho. É o famoso Ligeirinho. Porque tem linhas aqui que tem um ônibus. É o mesmo que vai, é o mesmo que volta. No máximo 2. Enquanto vai um, vem outro. Se você colocar o Ligeirinho, é um veículo menor, vai consumir menos, vai carregar. Hoje um micro-ônibus leva 26 passageiros. 26. Dá para fazer tranquilamente, com mais rapidez e contentar a população. Achar a solução. Né? Perfeito. Bom, falamos sobre a aviação cidade de Caieiras, porque é algo pontual, né? 2021 vence o contrato da aviação cidade de Caieiras. É um assunto inesgotável, né? Tem muita... Nós poderíamos ficar aqui até falando... amanhã, né? Até amanhã, visto a quantidade de material que eu tenho aqui ao longo dos 15 anos de Jornal Primeira Impressão, a quantidade de reclamação que nós já tivemos
por conta do serviço da Velocidade de Caieiras. Então, Eu acho que vai mais até por conta do preço, né? Uma coisa puxa a outra, né? Não tem como, né, Não Zé tem Roberto? como Não tem você. como. Não tem como. A Bom, tarifa é alta, descontenta, já cria um descontentamento, aí vai por aí afora. É isso mesmo. E vamos falar um pouco também aqui do trabalho que nós realizamos, né? Que tanto o jornal Primeira Impressão sempre foi um defensor muito grande da população no que diz respeito à Velocidade de Caieiras, né? A gente já fez inúmeras reportagens falando sobre a qualidade do ônibus, né? Inclusive, nós já fomos até ameaçados Por aqui. isso que eu disse há momentos atrás aqui que o prefeito tem que ter coragem. Exatamente. Eu não posso falar mais além aqui, porque eu sei que está lá alguém da Caieiras ouvindo, e depois, né, é complicado. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós Quer já dizer, fomos... todo mundo que fala alguma coisa, se você já foi ameaçado, eu fui muito mais. Mas não por eles, mas porque mandaram, sei lá, se foi ou não foi, Jundiaí pra cá e tal. Né? Nós já fomos uma outra vez, assim... Atiraram até na minha janela. Né? Então, o Zé Roberto sabe disso, uma vez, tentaram invadir a sede do sindicato, né? Então, assim... Mas não estou falando que é a empresa. Tá? Não, são coisas que acontecem, né? Ô, Soninho, me manda de novo aqui a pergunta. André, acha a pergunta do Soninho que eu não estou conseguindo ver aqui. Quer que pergunte pro Zé Roberto sobre a luta dele contra a aviação. Fala, Zé Roberto, qual que é a luta do Soninho? Ô, Soninho, eu vou ter que revelar um pouco da história. Mas aqui. resume. O pessoal O Soninho, ele trabalhava na aviação Caieiras. E um dia ele me apareceu lá no sindicato, ele tinha feito concurso para guarda. Tá. Né? Parece que ele tinha passado, se eu não me engano. Se eu não me recordo, é mais ou menos assim. Fecha no Zé Roberto, que é ele que tá falando. Eu não tô nem, eu só tô ouvindo. E ele falou, eu não aguento mais, cara. Era muita injustiça. Se você não tinha hora para voltar, você chegava tarde. No outro dia, se você chegasse 1 minuto atrasado, você perdia a cesta básica. Então tinha enfim, o tratamento, tinha chefes que judiavam das pessoas. Tudo isso foi mudando com a existência do sindicato aqui. Teve muita coisa que a gente peitou, brigou, a hora extra não era pago. Aí ele queria ir embora. Ele falou, eu vou embora. Aí ele saiu e foi. Se deu bem, né? Porque ele é guarda, né? Sim. Ele passou no concurso da guarda. Então eu falei para ele, Soninho, você está esperando o quê? Mas não quero me mandar embora. Aí a gente fizemos lá um acordo, um processo e tiramos ele. E ele está lá. Agora eu não sei a que ele está se referindo na luta dele contra a Caieiras. Porque eu acho que a vida dele com a Caieiras já foi resolvida quando ele saiu. Quando você saiu, Soninho, você resolveu. Você hoje está num outro patamar da sua vida. Aliás, você fez um trabalho brilhante. Você está numa outra fase da sua vida. Esquece um pouco a aviação Caieiras. A não ser que você esteja querendo aí tentar ajudar os que estão lá, né? Exatamente. Bom, vamos seguindo aqui então. Agora, falamos sobre o transporte público, que é um dos desafios, e eu acho, assim, até para a gente não ser tão prolixo no que nós estamos conversando aqui, o Zé Roberto fez pontuou algumas coisas, mas eu acho que uma das grandes preocupações que o próximo governante vai ter na nossa cidade também diz respeito à questão da saúde. Você concorda, Zé Roberto? Concordo. Tem mais 2 pontos, saúde e mobilidade, né? Acessibilidade, né? Acessibilidade, não é mobilidade, é exatamente. acessibilidade. Eu digo a questão da saúde, por quê? Porque nós teremos esse inimigo invisível chamado coronavírus. Se esse inimigo invisível continuar consumindo os recursos da saúde, como é que nós vamos fazer contra as coisas? Era aí que eu queria chegar. Exatamente, porque aqui tem o Samuel Martins, ele fez uma pergunta muito interessante. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o auxílio que o governo libera aos munícipes para tratar o caso de Covid. Por que não está sendo aplicado? Então, isso é muito complexo, essa sua pergunta, Samuel. É o que nós estamos falando, né, Zé Roberto? O Covid-19, quando foi votado o orçamento, né, do ano passado, né, o orçamento de 2020, ninguém sabia que ia ter uma doença como essa. Todo mundo foi surpreendido. Todo mundo foi surpreendido. O que eu digo agora é o seguinte: será que nesse orçamento de 2020 para 2021, alguém lembrou e falou o seguinte: vamos repassar aqui um valor para prevenção do Covid-19, do coronavírus, ou simplesmente isso foi ignorado? Eu acho que ninguém pensou nisso, nem a nível de governo federal, nem estadual, nem municipal. Para que a pessoa que está nos assistindo tenha uma noção, tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, como lá no Senado Federal, o orçamento do ano seguinte se aprova neste ano.
antes de findar esse ano, você faz... É uma previsão, seria o seguinte, previsão orçamentária. Só que aprovam. Todos os valores são destinados a isso, aqui, e existem algumas verbas suplementares para emergência. Mas eu acho que não pensaram no Covid, nem em lugar nenhum. Tanto é que, olha o que aconteceu aí, né? Só Deus mesmo, e olha lá, até que conseguimos superar. Então eu não sei se no orçamento de Caieiras deste ano, eu acredito que deve ter previsão para isso, deve ter uma previsão, né? Eu acredito. Se não gastar, sobra, utiliza em outro lugar, remaneja. Dá para remanejar, né? Dá para remanejar, o orçamento pode ser remanejado. Exatamente. O Soninho mandou aqui, ele falou assim, ó, sim, Zé Roberto, já faz muito tempo, tudo bem, mas nós brigamos juntos contra essa empresa, e não esqueço, porque quem sofre é a população. Verdade. Exatamente. Bom, aí o Klaus... Você tem razão. Né? O Klaus colocou aqui, a saúde em Caieiras está péssima há anos. Isso porque o ex-prefeito era médico. Né? Lembrando, né, Zé Roberto, que também acontece o seguinte, a boa parte da gestão da saúde, ela é do governo do Estado. Às vezes o pessoal também dá essa... Sabe o que acontece? Para o leigo, para o munícipe, o hospital de Caieiras colocado ali próximo à estação é o Hospital de Caieiras. Eles entendem que é o hospital da cidade. Mas, ao que eu me recordo, ali era uma maternidade. Foi estruturado para ser uma maternidade, porque estava nascendo gente na outra cidade, não aqui. É um prefeito lá de trás, né? Eu vou construir um hospital, uma maternidade para nascer aqui. Porque, se você prestar atenção, a estrutura maior desse hospital de Caieiras é a obstetrícia, é o pessoal da... Né? Lógico que tem os outros atendimentos, mas tem que levar em consideração que essa administração, ela é com a verba do SUS, uma verba do Estado, e a prefeitura complementa, só que a prefeitura não manda lá. Porque foi escolhida uma OS, né, Organização de Saúde, e para minha surpresa, uma organização de saúde do Rio de Janeiro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se ainda está. Exatamente. E assim, não tenho nada contra, nem ninguém eu devia falar nem eu. mal, mas eu já estive no Rio de Janeiro e já precisamos do Serviço Público de Saúde no Rio de Janeiro. Eu, minha esposa e meus filhos. É um caos, é caótico. Ainda bem que você sobreviveu. É. Você está aqui, senão... Né? É caótico, desculpa, é caótico, eu acho assim, até um espanto mesmo. Mas assim, também vamos deixar bem claro outra situação também. Com o passar dos anos, a população da cidade foi aumentando e o repasse pelo SUS foi diminuindo. Foi diminuindo. Houve uma inversão. Exatamente. Uma ponta crescia, na outra encolhia. Exatamente. Então ficou... Isso é algo que Preocupante, exatamente. Principalmente porque quando você vê hoje o governo gastando milhões e milhões e milhões com tantas outras coisas, sendo que a saúde, cada vez mais o repasse para o SUS vai diminuindo. Não me recordo aqui qual é o percentual da arrecadação que tem que ser destinada à saúde. Não sei se é 18, não sei se é 25, mas Caieiras está acima. Está gastando mais do que está previsto lá, que é por percentual, né? E a saúde, educação, ela tem orçamento próprio. Isso. Né? Então tem que tomar muito cuidado com como manejar e como gastar esse dinheiro aí. Agora, nós temos aí uma opção vindo aí, que é a UPA, que vai ser uma administração diferente. Não sei se essa administração que está no Hospital de Caieiras, essa OS, vai continuar devido às grandes reclamações, porque está faltando especialista numa opção de coisa. A OS, deixa eu explicar, a OS ela administra o hospital. É uma organização de saúde social, que vem e administra. Ela coloca toda a estrutura ali para administrar e recebe as verbas para poder manter aquilo. Não sei se vai continuar. Mas outro dia eu fiz uma brincadeira aí, né? E eu tenho visto aí os candidatos falar. Desculpe algum candidato se vai ficar bravo comigo, mas eu me recordei o meu tempo de criança, onde eu estava na escola, onde eu tinha dentista na escola, eu tomava vacina na escola, eu tinha oftalmologista na escola e tinha médico na escola. Olha aí, nós temos aqui acho que 8 ou 9 mil alunos, né? Está beirando os 10 mil aí. Estou falando das escolas municipais, porque estadual o prefeito não tem nenhuma interferência. Estou falando do fundamento, do ensino básico aí. Então veja bem, a lei, vou reportar um pouquinho a lei trabalhista. A lei trabalhista fala que uma empresa com um certo número de funcionários, ela tem que ter um ambulatório, um médico e uma enfermeira. Para ficar lá, atendendo as funcionárias. E como é que uma escola que tem 1.200 alunos não tem
um médico, não tem uma enfermeira, não tem um oftalmologista. Será que não era mais barato? Ó, tô dando ideia para vocês que são candidatos e futuros prefeitos aí, ó. Se você fizer isso daí, é uma ideia minha. Pode usar quem quiser, tá livre aí. Se você colocar na escola um médico, uma enfermeira, um oftalmologista e levar as vacinas para a escola, você vai esvaziar as UBSs. Correto? Esse é o meu entendimento. Vai sobrar mais espaço para atender o pai, a mãe, o vô, a avó e o tio. Exatamente. E por que criança é igual carro novo? Por que quando você compra um carro novo, a concessionária te dá 3, 4 revisão de graça? Porque ela sabe que não vai acontecer nada no carro. Criança, até uma certa idade, é fezes, urina e sangue. Os exames mais baratinhos que tem. Né? Mais baratinho. Então a manutenção da criança é barata. Quando você vai ficando velho, tanto é que o plano de saúde do velho é mais caro. Né? Então será que não seria a ideia de nós pensarmos, quando se fala em médico de família, PS, não sei o quê, vamos começar a pensar em prevenir. É melhor, é mais barato prevenir do que cuidar da doença. Exatamente. E também eu quero fazer uma Nós estamos dando ideia, hein? eu quero fazer também uma outra colocação. Eu não sou aqui, candidato a nada não, pelo amor de Deus. Nem quero, nunca mais. Exatamente. E outra coisa também, volta aqui pra gente, também eu quero deixar claro o seguinte, o pessoal está reclamando da questão dos especialistas, e a gente até entende isso, mas aconteceu também o seguinte, o SUS, a própria rede, todos os médicos com mais de 60 anos, eles foram afastados. Diminuiu. Então o que acontece? Você tem lá um ortopedista, que o cara demorou não sei quantos anos para se formar. Aí o cara está lá formado. Chegou nos 59, 60, chegou a pandemia, o SUS foi lá e falou o seguinte, olha, você vai ficar em casa. Isso aconteceu assim, na justiça, em todos os com órgãos. todos os lugares. Então o que acontece? Especialmente neste período... Uma pessoa falou para mim um negócio interessante. Lá no Hospital de Caeiras eu me cuidava com um médico bem velhinho. Com a pandemia ele sumiu. Exatamente. Eu gostava dele, ele é experiente. Então isso também reduziu o quadro. Exatamente. Tem que analisar. Então, é uma situação complicada. Exatamente, é uma situação complicada. Mas esse é um cenário que nós iremos debater, mas o próximo prefeito vai ter que encarar. Vai ter que enfrentar, são desafios. São os desafios. Você que está aí, candidato a prefeito, Exatamente. você já vai pontuando essas coisas aí. Exatamente. Você não vai ter mamão com açúcar, não. Exatamente. E os vereadores também. Que irão compor a nova Câmara, os novos legisladores, vão ter que fazer uma análise muito clara. E assim, eu até tinha feito um parâmetro que eu acabei não entrando aqui, e depois a gente vai bater um papo sobre isso, sobre essa questão do assistencialismo, né? Tem muita gente com o trabalho pautado no assistencialismo que resolve o problema pontual, mas não faz um projeto de futuro. Exatamente. E o que a cidade precisa é de um projeto de futuro. Exatamente. A cidade Pensar precisa a longo prazo. Pensar a longo prazo, exatamente. Então, assim, é isso... Não é resolver agora. Vou lá, apago o incêndio agora. E depois? Exatamente. É isso o que a gente precisa. Bom, olha... Você falou especialista. Eu queria voltar nesse tema aí, né? O Zé Roberto está se empolgando aqui, não, olha. É isso, eu já estou olhando. É que a gente enfrenta situações... uma das grandes reclamações que as pessoas de Caeiras têm é que nós tínhamos um pronto-socorro que não tinha um médico, um especialista lá, como é que chama lá? Ginecologista. Não, ortopedista, em fraturas e acidentes. Ortopedista. Não tinha. Hoje parece que já tem, né? Tem. Agora também tem um outro detalhe. Com a cidade tendo que investir parte dos seus recursos na pandemia, ela deixa de ser atrativa para os médicos, para concurso, para médico, para enfermeiro, para profissionais que vão para outras cidades que oferecem melhores salários. Então fica difícil você contratar um profissional aqui. Ou contrata um profissional que está trabalhando em 4 lugares, você chega lá e ele está dormindo. Então aí fica difícil. Fica difícil, né? Fica difícil. Aí... Bom, a questão da saúde, como a gente falou, é um desafio. A gente vai entrar depois novamente nesse assunto, ao decorrer das semanas aí, enquanto nós estivermos... Nós temos aí uma composição: saúde, educação, segurança, transporte e geração de empregos. Nós já falamos quase de todos aí, né? A educação, faltou a educação. Exatamente, a gente vai entrar nesse assunto. Mas hoje é só o nosso primeiro... Segurança, nós estamos bem? Exatamente, hoje é só o nosso primeiro programa. É o primeiro, nós vamos debater. E nós queremos que vocês nos cobrem aqui, eu e o Ronaldo, que nós não somos o dono da verdade, não. Não, exatamente, aqui o espaço é aberto. Nós estamos querendo ser útil. Né? A André até falou para mim assim, ó, participem, quem quiser participar, manda mensagem, vem, conversa com a gente, bate papo, grava seus vídeos, manda pra gente. E assim,
há 4 anos atrás, o jornal Primeira Impressão inovou quando nós entrevistamos os candidatos a prefeito da nossa cidade. Né? Naquele momento foi Gercinho, Paulão, Kleber, a professora Kátia. Não, o Estélio abriu mão da... Não veio? Não quis. Ele abriu mão. Bom, ele achou que seria assim. E mais um... não lembro qual que era. O Tonoli, né? O Lázaro Tonoli. O Lazinho lá do mercadinho, lá no Miraval. Lá no mercado, lá. isso. E aí, esses foram os candidatos, que nós entrevistamos eles, foi uma entrevista gravada, todas as perguntas foram iguais para todos os candidatos, e nós, né, colocamos essas entrevistas no ar, através da página do Jornal Primeira Impressão, e deu uma audiência muito grande, muita gente que tinha até dúvida sobre quem votar ou deixar de votar, após as entrevistas, acabou, ou escolhendo, ou só reafirmando o seu voto naquela pessoa. E esse ano não vai ser diferente. Nós, aqui do Jornal Primeira Impressão, estamos enviando o convite para todos os candidatos que quiserem ser entrevistados pelo Jornal Primeira Impressão, tá bom? Não vai ser nesse formato, né, Zé Roberto? Porque ao vivo existe uma série de medidas da eleição, coisa e tal, da Justiça Eleitoral, mas nós iremos... Tem restrições. Exatamente, serão feitas entrevistas que serão gravadas e serão publicadas durante uma semana ali, para que as pessoas possam acompanhar, ver as propostas, os candidatos serão confrontados, né, sobre o que eles pensam sobre determinados assuntos, né? E essa nossa bate-papo aqui vai ser muito importante como plano de base para essas entrevistas também. Eu acho que o primeiro critério do eleitor é conhecer o candidato. Quem foi, quem é e para onde pretende ir. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Se nós não mostrarmos aqui, não tem condição. Ouvir falar, né? É que nem você falou, ouvir falar é fake news. Exatamente. Depende de quem está falando, precisa ver se tem credibilidade ou não. Exatamente. Né? E assim, Zé Roberto, eu vou voltar lá no começo, que a gente começou a falar sobre nossos candidatos, sobre Gercinho, sobre Lagoinha, sobre o nosso querido Juarez, o professor Franco também. Então, todos eles têm que estar engajados em efetivamente, se não eleito, mas pelo menos demonstrar aquilo que eles querem de bom para a nossa cidade. Então, acho que o debate público tem que ser nesse tom, né, Zé Roberto? Em mostrar, olha, eu quero para minha cidade isso. Eu vou falar uma coisa para você, eu sou totalmente contra esse embate pessoal. Também não concordo. Inclusive entrar em vida familiar e privada. Pessoal. Não aceito. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada. A discussão tem que ser política. Exatamente. Eu acho que isso aí é um terreno muito difícil. Terreno minado. Né? Exatamente, né, Zé Roberto? É um terreno muito difícil de você entrar. Então, eu acredito, eu espero, nós temos candidatos que são pessoas notoriamente públicas, né? As pessoas têm que saber distinguir o que é adversário político e o que é inimigo. Não existe inimigo na política, gente. Para. As pessoas falam assim, os caras estavam lá brigando, depois estavam comendo pizza junto, mas é isso. A eleição é para que haja propostas, ideias diferentes. Tá certo que tem gente que nem falou, vibra, se emociona, vai para cima. Mas depois terminou, no dia seguinte, acabou. No dia seguinte, olha, você ganhou. Ontem você fazia igual lá o aniversário do Trump, né? Ontem você era meu adversário, hoje você é meu presidente. Em que posso te ajudar? Exatamente. Então, assim, é essa a nossa expectativa e é isso que a gente espera. E para finalizar tudo isso aqui, eu já vou ler as mensagens. Já vou ler as mensagens aqui. Tem uma questão que eu, enquanto jornalista que sou totalmente contra, que é uma coisa chamada fake news. Nossa. Fake news. Isso é mal. Isso detona qualquer processo democrático. Entendeu? Então, assim, enquanto a pessoa perde tempo para ficar escrevendo, fazendo montagenzinha para falar mal de político A ou B, ele poderia estar gastando o seu tempo com algo produtivo. Algo útil, né? Não é, Zé Roberto? O que você acha? Eu acho assim, recebi aqui uma mensagem falando que o candidato A é isso, que o candidato B é isso. Meu amigo! Mas deixa eu falar para você que eu não perco nem tempo olhando isso. Exatamente. Você acha que é isso que vai decidir uma eleição? Não.
com mais de 60 mil votos em aberto. Qual tá o colégio hoje? 67? 67. O ano 67 passado, mil. Zé Roberto estava vendo aqui, nós tivemos mais de 23 mil votos brancos e nulos. E você está achando que vai decidir uma eleição mandando um fake news? Ah, para, né? Você Olha. entendeu? Então, assim, são coisas que a gente espera proposta. A gente espera. Coisa séria, gente. Nós estamos falando de coisa séria. Não estamos falando de palhaçada nem de brincadeira. Né? Não estamos falando do destino de uma cidade. Você vai ter que aguentar 4 anos. Pois não adianta você ficar falando, né? Para tirar só o impeachment. E não tem, até hoje eu não vi impeachment de prefeito. Exatamente, ó. Aqui, ó, doutora, a Silvana colocou assim, a Silvana Pinto colocou assim, ó. A política deveria ser uma coisa limpa, mas só vejo o candidato atacando uns aos outros. Para mim, a política é tão suja que me dá nojo. E esse é o pensamento de muita gente, mas por isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que começar a observar quem efetivamente tem proposta, quem quer apresentar uma proposta decente, quem busca, né? Mesmo que você não for eleito, se a sua proposta for boa, o próximo prefeito tem que encampar a sua proposta. Exatamente. Porque tudo que é bom tem que ser Exatamente. aproveitado. Ó, a doutora Ivani comentou aqui, ó, não atacamos ninguém, apenas mostramos o que pretendemos fazer. Isso. Política social. É isso aí. Perfeito, é isso aí. O Heraldo falou legal, o Thomas Procorni colocou um debate através de ferramenta de vídeo, conferência seria interessante. Thomas, isso seria bacana, mas ainda nós moramos numa cidade onde a internet é bem precária. E assim, a gente até imaginou já isso, né, Andréia? De fazer um debate com várias pessoas através dessas ferramentas novas, de Google Meet, coisa e tal. Mas, infelizmente, isso não foi nem homologado pela Justiça Eleitoral. Né? Então, assim. Esse ano a legislação está completamente mudada. Ninguém sabe mais. Não, e defasada, porque assim, enquanto você pode fazer divulgação por jornal, por revista, né, que é um meio de divulgação, dentro da internet tem que tomar todo cuidado. Antes de começar esse programa aqui, meu advogado falou para mim 1000 vezes, Ronaldo, toma cuidado com o que você vai falar. Verdade. Não pode falar isso, não pode fazer isso. E ingessa a gente de uma forma, né, que você fica meio... Ingessa a gente, jornalista, que dirá os candidatos. Exatamente. O Thomas ainda colocou, cada um tem seu espaço e com suas medidas protetivas, assim veremos as ideias e as leis que serão ditas. Assim a população poderá analisar. A Ivani Silva colocou, quem tem propostas concretas não precisa de ataques. Exatamente. Verdade. Né? Nós, a coligação, eu acredito, não compactuamos dessa velha política de agredir os outros candidatos. Precisamos acabar com isso. Exatamente. A doutora Ivani novamente falou. Muito inteligente aí. Né? Exatamente. O Klaus ele devia estar dormindo, porque a gente já tinha falado sobre as aglomerações, ele voltou agora, né? A gente já falou sobre isso. Né? Se for que eu pedi que entrar no Covid do rato lutando com queijo. Exatamente. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer o grande Zé Roberto, que é uma pessoa que tem uma história muito grande de luta. É uma pessoa que sempre batalhou muito dentro da nossa cidade, né? Hoje o Zé Roberto tem lá a rádio dele, leva informação, leva notícia, faz um trabalho social muito bacana, né? E dividir essa bancada com uma pessoa que tem quase 50 anos de experiência nos meios de comunicação é algo muito importante para mim. Então eu quero agradecer muito, Zé Roberto, essa oportunidade e já quero te fazer o convite. Que na próxima semana, terça-feira, nós estaremos aqui novamente. Com certeza. Com um candidato, candidato não! Candidato não pode! Não pode, candidato não pode. Com um convidado. Com um convidado que vai fazer parte aqui dessa bancada, para poder colocar um pouco mais de pimenta nessa discussão, Zé Roberto. Pode falar assim? Pode ser. Eu só queria dizer para vocês, primeiro te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu tenho um carinho especial não só para você, mas por toda a sua família. Eu queria parabenizar os 4 candidatos. Sim. Sabe? Eu queria dar os parabéns. Porque o negócio não é ficar só falando, criticando. Bota a cara e vai lá apresentar suas ideias e propostas. E essas pessoas aqui, Lagoinha, Kleber, Ivani, Juarez, o professor e o Miranda, o Gerson... Põe a foto deles aqui de novo. Né? Eu acho o seguinte, você não pode ficar só no eu acho, eu critico, é esse e aquele. Vai lá, faz como eles aqui, ó. Nós temos 4 opções, né? Não serei eu nem você sozinho que vamos decidir. É um colégio grande que vai escolher. Lógico, cada um com os seus predicados, cada um com a sua experiência, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas ideias. Mas já de pronto, estão todos de parabéns porque tiveram a coragem de colocar suas carinhas, suas propostas, porque aqui você está se expondo. Né? Você virou pessoa pública, figura pública. Né?
Então eu acho muito importante, vocês estão de parabéns, viu? Exatamente. Assim Então, que se faz a democracia, não com 1 ou 2, não, 3, 4, 5, até mais, se fosse possível. exatamente. Então, eu quero primeiro, né, falar que nós estaremos aqui novamente na próxima terça-feira. Caso aconteça algum evento muito importante que nós julgamos importante voltarmos aqui a essa bancada, Zé Roberto? Uma edição extra? Exatamente, faremos essa edição extra, tá? Quero agradecer muito a audiência de todos vocês e eu fico feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem aqui, ó, do Thomas Pocorni. Ele colocou: caí de paraquedas nessa live, mas foi sensacional o conteúdo. E desejou parabéns a todos. Muito bom, o esforço, compensa o esforço nosso aqui, né? Exatamente, para levar esse tipo de conteúdo. E um recado a todos os candidatos, né, que sejam prefeitos ou vereadores. Vocês são a ferramenta de mudança de fase, vamos falar assim, né, para o pessoal entender, né, de mudança de status da nossa população. Então façam valer cada voto que vocês tenham, não só os eleitos, mas também os que não serão eleitos, porque muita, né, aqui é um buraquinho de agulha, né? Verdade. Vai ter um monte de gente tentando passar, mas só vai passar um ali, entendeu? Então que vocês façam valer o depósito da confiança que a população está te dando. A população vai te dar um cheque em branco. Eu só para tenho você administrar. receio nessa eleição. Não só a nível de Caieiras, mas como a nível de Brasil, né, em todas as cidades. Voltando aqui, nós tivemos uma abstenção muito grande e nós não tínhamos Covid. Eu temo que, por causa do Covid, aumente essa abstenção. E isso é uma coisa que pode acontecer. Isso é preocupante. E isso Isso é preocupante. a gente vai conversar com você no nosso próximo programa. Por hora, quero agradecer a participação de todos vocês, mandar um abraço para todo mundo que esteve na nossa audiência, né? Acho que tem mais um recado aqui. Tem. Ó, eu vi aqui, ó, o Samuel mandou: eu vim através de curioso e amei o papo. André é amiga da minha mãe Olha de aí. infância e sua empresa só surpreende. Obrigado, Samuel. Obrigado. Legal. Eu não sabia. O Edson Ferraz também mandou: boa noite para vocês, meus Conhecido, amigos. Edson. Zé Roberto. O Edson Ferraz da Service Center, mecânico, alemão. Ali. Eu brinco com ele, eu falo que é o melhor mecânico daqui. Exatamente. Lá, todos os carros da família é lá que a gente manda, Edson. tá bom? E, por fim, a Sueli Silva também mandou lá o recado, tá Quem? bom? Sueli Silva Santos. Silva. Exatamente. Então, gente, agradeço muito a participação de todos vocês. Terça-feira, coloca na sua agenda aí. Terça-feira teremos esse papo franco, novamente, para falar sobre as eleições. Então, nos encontraremos de novo na próxima terça-feira no Debatendo as Eleições 2020. Até lá. Grande Um abraço, abraço até a mais. todos. Até mais.